Roberto Firmino no Corinthians. Imagino que isso vá acontecer, mas não será por agora, apesar de o atacante ter postado um vídeo em suas redes sociais nos últimos dias treinando em meio ao período de férias com a camisa corintiana. Firmino é torcedor alvinegro declarado e já disse que tem a vontade de um dia vestir a camisa do seu time de coração para jogar. Ele tem 34 anos de idade e não será agora por causa do seu contrato com o Al Sadd. Ele se mudou para o clube do Catar no ano passado, acordo de apenas 2 temporadas. E por lá ele ganha incríveis 14 milhões e 700 mil reais por mês. É por isso que dá para descartar qualquer chance de o Corinthians contratá-lo. Timão vai depender de o Firmino estar livre no mercado e decidido a voltar ao Brasil. Tudo parece conspirar para que isso aconteça em julho do ano que vem, quando o seu vínculo com o Al Sadd terá terminado e dá para dizer que o bolso estará forrado. Só para completar, contar que a primeira temporada do Firmino em território catarí foi de 33 jogos, 19 gols e 7 assistências. O Al Sadd foi campeão sem grande dificuldade do campeonato local. A última sobre o Corinthians, Romeu Tuma Júnior, de volta à presidência do Conselho Deliberativo, revelou que Neto será chamado para voltar a integrar como conselheiro o CD alvinegro. E essa possibilidade se deu após as expulsões de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, o Neto que virou algoz e rival dos três, até por conta de todas as críticas que faz ao desempenho dos três ex-presidentes. Por que o Neto vai ser chamado? Porque ele é o mais velho da sua chapa, a chapa 21, que estava na frente pela ordem quando o assunto era opção para substituição no Conselho Deliberativo. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, não deve permanecer no Al Ittihad. Foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele, estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. Vamos embora falar do Coringão, nesse almoço com a Fiel. Quero começar pelo Samir, zagueiro. O Samir foi oferecido ao Corinthians. É um zagueiro, né, que foi revelado pelo Flamengo. Teve aí uma trajetória muito boa na Udinese da Itália, né? Ficou muito tempo aí no futebol europeu, no futebol italiano. Depois acabou, né, se transferindo. Ele hoje pertence ao Al-Nassr, né? Acho que talvez, não sei se é essa a pronúncia certa, mas enfim, é um clube da Arábia Saudita. Ele já é um jogador de 31 anos, tá? Tem contrato lá até o meio do ano que vem, mas como o time caiu para a segunda divisão e ele tem um dos melhores salários lá do time árabe, eles estão dispostos a liberar o Samir. E ele tem sido aí oferecido a alguns clubes do futebol brasileiro, alguns têm procurado, né, em outros ele tem sido oferecido. No Corinthians ele foi oferecido, o São Paulo procurou, o Grêmio e o Bahia também. Então existe aí alguns clubes interessados, porque é um jogador experiente que estava na Europa, né, há muito tempo, né, hoje no futebol árabe, tem 1,84 m, 31 anos, carioca, né, teve uma trajetória boa aí pelo Flamengo, né, depois foi vendido para a Udinese, passou pelo Verona, né, o Watford
da Inglaterra, o Tigres do México também teve uma boa passagem pelo Tigres do México, e agora, né, está aí no futebol árabe e foi oferecido ao Corinthians, tá? Alguns clubes interessados, mas, né, existe a vontade dele de jogar num clube de massa como o Coringão. Enfim, foi oferecido, inicialmente agradou. Não quer dizer que o Corinthians vai abrir negociações, mas é um nome que foi aprovado, tá, pela comissão técnica do Corinthians e também pelo scout do Corinthians. Assim como o Fasson, né, jogador que foi revelado, né, pelo São Paulo, que hoje também ainda tem negociações avançadas com o São Paulo, também havia sido aprovado. O problema no Corinthians é que o Corinthians está priorizando primeiro pagar os transfer bans, né, e primeiro, claro, vender jogadores do que comprar atletas. Então essa é a questão hoje que pega no Corinthians em relação ao mercado da bola. Mas são jogadores que interessam sim ao Corinthians, tá? Atletas aí que foram oferecidos, mas nenhuma negociação aberta ainda, então queria deixar bem claro isso para vocês. Acho que é importante a gente passar, né, e deixar bem claro, não há negociação aberta, é um jogador oferecido, o nome agrada, vai estar agora aí na pauta, né, vai estar aí passando por uma triagem. O Corinthians quer um zagueiro, porque o Fernando Diniz não está satisfeito, né, com o André Ramalho. O André Ramalho meio que está fora dos planos aí, né, do técnico Fernando Diniz. É claro que se o Corinthians, né, não pagar o que deve, ficar com transfer ban, enfim, não contratar ninguém, vai ter que ir de André Ramalho mesmo, o Diniz, mas enfim, ele prefere outro zagueiro. Agora, cara, faz muito tempo que eu não vejo o meu xará aí jogar, o Samir, né, no Flamengo. É um jogador raçudo, que tinha velocidade, mas agora ele tá com 31 anos, né? Enfim, a gente não sabe, é difícil você fazer uma análise hoje, né? É igual o Gabriel Paulista. Eu esperava menos do que o Gabriel Paulista tem entregado. Não vou mentir, né? Para que eu, né, eu vou... Eu não sou oportunista, né? Quando o Corinthians, até pela idade, falou em Gabriel Paulista, ninguém queria o Gabriel Paulista, só o Corinthians aqui no Brasil, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Tudo bem, ele falhou lá contra o Santos, falhou alguns jogos, mas fez gol também na final, né, da Supercopa contra o Flamengo, né, se mostrou seguro também em muitos jogos. É a zaga hoje a zaga de minha preferência hoje é Gabriel Paulista e Gustavo Henrique no Corinthians, não é Tchoca e Gustavo Henrique, não é André Ramalho, Gustavo Henrique, enfim, o Iago Machado é um baita zagueiro, mas o Diniz não quer se precipitar, né, colocando o menino antes do tempo para queimar o menino, enfim. Cara, então assim, eu não vou falar que o Samir não presta, né? Pô, o Samir não presta. Eu não vou falar que o Samir não serve, porque eu já falei do Gabriel Paulista, não que não servia, né? Mas eu estava desconfiado com o Gabriel Paulista. Aliás, eu vivo desconfiado, né, com o Gabriel Paulista até hoje. Mas enfim, talvez pode ser um jogador útil, vai depender como é que tá fisicamente, né? Vamos aguardar e ver o que acontece, se vai ter esse tipo de negociação ou não. Eu acho estranho que o São Paulo, que procurou o Samir e tinha negociações avançadas, inclusive para um contrato de 3 anos, agora está priorizando o Fasson, né? Até porque o Fasson tem 25 anos, o Samir tem 31. E o Fasson também foi oferecido ao Corinthians. Então o São Paulo, bobo nem nada, já está querendo um jogador mais jovem e que está livre no mercado, né? Porque termina o contrato dele agora no meio do ano. Então a gente tem que ficar atento com isso também, tá? Mas enfim, não são grandes nomes, né? Eu queria estar passando aqui grandes nomes para você, como o Roberto Firmino, por exemplo, que vestiu a camisa do Corinthians, né, para dar uma caminhada, mas não tem negociação, né? Tem o desejo do Corinthians em trazer um medalhão, né, até para amenizar uma possível saída do Memphis. Mas isso só vai acontecer se o Memphis sair e como sair, né? Porque como eu expliquei para vocês outro dia, o Corinthians quer pagar em 10 vezes, em um ano, a dívida com o Memphis. Mas, né, a ideia, né, que também rola no Parque São Jorge, e talvez o Memphis, o máximo que o Memphis aceitaria, o Corinthians estaria disposto, era pagar em 6 vezes. Pagando em 6 vezes uma dívida aí de 43 milhões, o Coringão vai pagar uma bala ainda, né, por mês aí para 3 milhões e meio, né, 3 milhões e 800, se você for ver a diferença com férias.
Então o Corinthians não vai ter um alívio na folha salarial, né, muito grande em relação à saída do Memphis, porque tem essa dívida com ele aí por causa desse contrato lunático, né, de bonificações que deram para ele, tá? Então quem vai tá resolvido, é isso aí, né? Vamos falar quem pode vir, né, na verdade, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.